Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Bem, hoje nós vamos começar a lição de número 6, aliás, a lição de número 5 da nossa apostila aí na página 52. Nós vamos falar um pouquinho sobre a perseguição da igreja, né? Como a igreja começou a ser perseguida. O problema da perseguição e a luta para sobreviver. Mas nós vamos fazer a introdução hoje. Na próxima aula nós vamos continuar aqui na lição de número 5. Né? Na verdade, quando nós falamos em perseguição, o cristianismo sempre foi perseguido. Sempre teve perseguição interna e externa. Né? As perseguições internas eram em função de que as heresias que apareciam dentro do seio da igreja. Nós até começamos a falar alguma coisa sobre isso aí, algumas aulas atrás, e nós vamos retornar com certeza mais para frente. Então, as questões da perseguição interna da igreja, as heresias que apareciam no seio da igreja. E nós temos também a perseguição externa. E a perseguição externa era ditada pelo quê? Pelo Estado romano, por Roma. Roma perseguia a igreja, Roma perseguia os cristãos, isso lá desde o início lá da história do cristianismo. Que tipo de perseguição era essa? Né? Qual era a perseguição que a igreja passava? Qual o tipo de perseguição externa que a igreja passava? Era a perseguição, primeiro, política. Por que a perseguição política? Porque o cristianismo ele estava ligado ao judaísmo. E enquanto estava ligado ao judaísmo, de boa, estava indo tudo muito bem. Porque os judeus, para o Império Romano, o judaísmo era uma seita legal. Então, estavam todos aceitando. Mas a partir do momento que eles estavam se desligando do judaísmo e as reuniões aconteciam de formas clandestinas, aconteciam de formas que eles não estavam sabendo, porque como eles eram perseguidos, eles se reuniam nas casas. Lembra que nós falamos isso aí na aula passada? A igreja primitiva não tinha um templo como nós temos. A igreja primitiva se reunia nas casas. Então, eles achavam o quê? O que os romanos, o que o Estado romano pensava? Que estavam conspirando contra o Estado. Que estavam se reunindo para promover uma conspiração contra o Estado. Então, começou ali a perseguição de cunho político. Né? A perseguição de cunho político. Aconteceu também a perseguição de cunho religioso. Aí na página 52, você vai ver isso aí, né? A perseguição de cunho religioso, né? Porque o culto da igreja primitiva, o culto dos cristãos, né? Aqueles cristãos do primeiro século, não foi só da igreja primitiva, porque isso continuou, né? No primeiro século, durante muito tempo. Ele era espiritual e interno. Eles não adoravam aos ídolos, eles não adoravam a deuses, não tinha lá queimar incenso, não tinha lá estátua, nada disso. Eles adoravam somente a Deus. Então, o culto dessa igreja que se reunia clandestinamente, era um culto totalmente espiritual, como está aqui, né? É na nossa apostila. Né? Então, eles foram acusados assim, tinham acusações terríveis contra eles. Inclusive aqui na apostila fala que foram acusados de canibalismo, foram acusados de incesto, práticas desumanas, né? Até mesmo em função da ceia do Senhor que eles celebravam. Tá? Outra questão aqui da perseguição era a perseguição social. Porque essa igreja que era perseguida, ela defendia o quê? A igualdade de todos os homens. Eles defendiam que todos eram iguais. Isso está escrito lá em Colossenses 3, capítulo 11. Né? Então, enquanto que as outras religiões defendiam o quê? Uma estrutura aristocrática da sociedade, que uns tinham privilégios e os que tinham privilégios, né, abusavam dos outros que eram menos privilegiados, e os menos privilegiados eram o quê? Escravos. Tá? E a perseguição econômica.
né? Nós temos aqui a perseguição econômica, lá na página 53, fala sobre isso, né? Que Paulo, ele combateu, ele fez oposição aos fabricantes de ídolos lá na cidade de Éfeso, né? Porque eles se preocupavam em promover os seus negócios lá em função até mesmo da adoração à deusa Diana. Então, queridos, essas perseguições aqui, fora, né, a perseguição depois que nós vamos falar sobre sobrevivência, a igreja sofreu. Política, religiosa, social e econômica. E a pergunta para a sua reflexão, que eu gostaria que você pensasse: e hoje é diferente? Será que hoje a igreja também não sofre uma perseguição política? Será que hoje a igreja, né, quando eu digo igreja é o cristão, o cristianismo, né? Será que hoje a igreja não sofre uma perseguição religiosa? Será que hoje a igreja não sofre uma perseguição social? Será que hoje a igreja não sofre uma perseguição econômica? Pense sobre isso, né? Hoje nós estamos vivendo no país Brasil laico. Mas será que isso tudo não nos atinge? Reflita, pesquisem sobre isso. Que tipo de perseguição dentro dessas aqui você acha que nós, enquanto igreja, nós sofremos hoje? Né? Qual é a mais ferrenha? Política, religiosa, social ou econômica? Pesquisem sobre isso, coloquem lá no grupo, ou se não, mandem lá para o meu e-mail, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar aí a lição 5, estudem, leiam a apostila, não desanimem, vamos continuar porque eu tenho certeza que no final tudo isso vai passar e nós estaremos juntos brevemente, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus, beijo no coração, tchau!